E aí pessoal, beleza? Hoje vou dar continuidade aos meus estudos para o Conhecimentos Gerais da Polícia Científica do Paraná 2024. Lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de março de 2024 às 23 horas. A previsão das provas objetiva e dissertativa será para o dia 21 de abril de 2024. Não se esqueça de treinar o TAF para o psicológico, deixe de ser louco por um dia. Já vai deixando o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O edital está no site do IBFC. Então vamos lá. Direito aplicado, serão 9 questões sobre esse assunto. Capítulo 7º, da Administração Pública, da Constituição Federal. 1 Questão. Leia a letra da lei pelo link. O artigo 37 da Constituição estabelece os princípios e regras que devem reger a administração pública direta e indireta dos diferentes níveis federativos no Brasil. Eis um resumo das principais disposições. Princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acesso a cargos públicos, aberto a brasileiros que atendam aos requisitos legais, bem como estrangeiros conforme a lei. Concurso público, necessário para investidura em cargos ou empregos públicos, exceto para cargos de livre nomeação e exoneração. Validade do concurso, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Prioridade na convocação, aprovados em concurso têm prioridade na convocação durante o prazo estabelecido no edital. Funções de confiança, destinadas a servidores ocupantes de cargo efetivo, limitadas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direito à associação sindical, garantido aos servidores públicos civis. Direito de greve, exercido nos termos definidos em lei específica. Reserva de vagas, para pessoas com deficiência, com critérios definidos em lei. Remuneração e subsídio, fixados ou alterados por lei específica, com revisão geral anual. Limitação da remuneração, não pode ultrapassar o subsídio dos ministros do STF, exceto em casos previstos em lei. Autonomia dos poderes, garantida, mas com limitações para evitar discrepâncias salariais. Licitação pública, obrigatoriedade, salvo exceções previstas em lei. Administrações tributárias, prioridade de recursos para suas atividades, com integração e compartilhamento de informações. Publicidade dos atos, deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem promoção pessoal de autoridades. Responsabilização por improbidade administrativa, sanções previstas em lei, como suspensão dos direitos políticos e ressarcimento ao erário. Participação do usuário, regulamentada por lei, incluindo reclamações, acesso a informações e representação contra negligência ou abuso de poder. Autonomia gerencial, pode ser ampliada mediante contrato com o poder público, com fixação de metas e critérios de avaliação. Responsabilidade por danos, as entidades públicas respondem pelos danos causados por seus agentes. Proibição de acumulação de proventos e remuneração, salvo exceções previstas em lei. Readaptação do servidor, possível para cargos compatíveis com suas limitações físicas ou mentais, mantida a remuneração do cargo de origem. Rompimento do vínculo na aposentadoria, utilização do tempo de contribuição acarreta o rompimento do vínculo que gerou esse tempo. Avaliação das políticas públicas, deve ser realizada pelos órgãos públicos, com divulgação dos resultados, conforme a lei. Essas são as principais disposições do artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 38 da Constituição estabelece as disposições aplicáveis ao servidor público que exerce mandato eletivo, sendo elas: mandato eletivo federal, estadual ou distrital, o servidor ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Mandato de prefeito, o servidor será afastado do cargo, emprego ou função, podendo optar pela sua remuneração. Mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, o servidor perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, além da remuneração do cargo eletivo. Se não houver compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Contagem de tempo de serviço. O tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Filiação ao regime próprio de previdência social. Se for segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. Essas disposições visam regular a situação do servidor público que assume o mandato eletivo, garantindo seus direitos e estabelecendo as condições de afastamento e de continuidade de vínculo com a previdência social. O artigo 39 da Constituição estabelece as diretrizes para a organização dos servidores públicos, destacando: regime jurídico único e planos de carreira. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir, dentro de sua competência, um regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, deve ser instituído um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Fixação dos padrões de vencimento e sistema remuneratório. A fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório deve considerar a natureza, grau de responsabilidade, complexidade dos cargos, requisitos para a investidura e peculiaridades dos cargos.
Escolas de governo. A União, os Estados e o Distrito Federal devem manter escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, sendo a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. Subsídio para membros de poder e detentores de mandato eletivo. Membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Publicação anual dos valores de subsídio e remuneração. Os poderes executivo, legislativo e judiciário devem publicar anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Disciplina orçamentária para desenvolvimento de programas. Lei específica deve disciplinar a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público. Vedação à incorporação de vantagens temporárias à remuneração. É vedada a incorporação de vantagens temporárias ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. O artigo 40 da Constituição trata do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, estabelecendo as seguintes diretrizes. Caráter contributivo e solidário. O regime próprio de previdência social dos servidores terá caráter contributivo e solidário, com contribuições do ente federativo, de servidores ativos, aposentados e pensionistas, garantindo o equilíbrio financeiro e atuarial. Regras para aposentadoria. Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido. Aposentadoria compulsória aos 70 ou 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aposentadoria por idade mínima, observando critérios estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Garantias aos aposentados. Os proventos de aposentadoria não podem ser inferiores ao valor mínimo estabelecido e nem superiores ao limite máximo do regime geral de previdência social. As regras para o cálculo dos proventos serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Diferenciação para determinados grupos. Possibilidade de estabelecer idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, ocupantes de certos cargos, e expostos a agentes prejudiciais à saúde, mediante lei complementar. Professores têm idade mínima reduzida em 5 anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Previdência complementar. Os entes federativos devem instituir regime de previdência complementar para servidores públicos, observando o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Vedação de acúmulo e contagem de tempo fictício. É vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social e qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Reajustamento dos benefícios. Assegura-se o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Diretrizes para os regimes próprios. Lei Complementar Federal estabelecerá normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade dos regimes próprios, incluindo requisitos para sua extinção, arrecadação, fiscalização, entre outros aspectos. O artigo 41 da Constituição trata da estabilidade dos servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo por meio de concurso público, estabelecendo o seguinte. Estabilidade. Os servidores nomeados para cargo efetivo através de concurso público tornam-se estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Perda do cargo. O servidor estável só pode perder o cargo nas seguintes condições. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Mediante processo administrativo que garanta ampla defesa. Por meio de procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme lei complementar, assegurando-se ampla defesa. Reintegração e recondução. Se a demissão do servidor estável for invalidada por sentença judicial, ele será reintegrado ao cargo, e o eventual ocupante da vaga, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, podendo ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Disponibilidade. Se o cargo for extinto ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser aproveitado em outro cargo. Avaliação especial de desempenho. Como condição para adquirir a estabilidade, é obrigatória a realização de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. O artigo 42 da Constituição estabelece que os membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares são considerados militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Aqui estão os principais pontos desse artigo. Natureza militar. Os integrantes das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares são considerados militares estaduais, estando sujeitos à organização baseada na hierarquia e disciplina. Aplicação de disposições constitucionais. Além do que for estabelecido em lei, aplicam-se aos militares estaduais as disposições referentes à aposentadoria, pensão e outras questões previstas nos artigos 14, 8º, 40, 9º e 142, 2º e 3º da Constituição. A lei estadual específica deve regulamentar as questões relacionadas ao artigo 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais concedidas pelos governadores estaduais. Pensionistas. As regras relativas aos pensionistas dos militares estaduais são estabelecidas em lei específica de cada ente estatal.
Prevalência da atividade militar. Aplica-se aos militares estaduais o disposto no artigo 37, inciso 16, da Constituição, com a prevalência da atividade militar sobre outras atividades. O artigo 43 da Constituição trata da possibilidade de a União articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. Aqui estão os principais pontos desse artigo. A articulação geoeconômica e social. A União pode coordenar suas atividades em uma mesma área geoeconômica e social, com o objetivo de promover o desenvolvimento e reduzir as disparidades regionais. Lei complementar. Uma lei complementar deve ser elaborada para definir as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. A composição dos organismos regionais responsáveis por executar os planos regionais, que são parte integrante dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social. Incentivos regionais. Os incentivos para essas regiões podem incluir igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros custos de responsabilidade do governo. Taxas de juros favoráveis para financiar atividades prioritárias. Isenções, reduções ou adiamento temporário de tributos federais para pessoas físicas ou jurídicas. Prioridade para o uso econômico e social dos rios e reservatórios de água nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. Recuperação de áreas áridas. A União deve incentivar a recuperação de terras áridas e colaborar com pequenos e médios proprietários rurais para estabelecer fontes de água e pequenos sistemas de irrigação em suas terras. Sustentabilidade ambiental. Quando possível, os incentivos regionais devem considerar critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Letra da lei, só ler. Pare de dar migué e leia a letra de lei. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Leia o material e faça as questões da comunidade. Inscreva-se no canal e ativar o sininho. Compartilhar no grupo de estudos que você participa, talvez alguém goste dos resumos. Abraço. E bons estudos. Fui.